Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui estreando no horário noturno, né? A gente costumava fazer as lives de dia, 2h30, e agora aí nesse novo horário, às 7 da noite, para poder conectar com mais gente. Eu sei que de tarde nem todo mundo pode, né? Então, a ideia desse horário é trazer mais pessoas para dentro dessa live para que a gente possa se conectar mais e conversar um pouquinho mais sobre isso, né? E vou começar falando aqui um pouquinho sobre a polêmica que deu aqui no Instagram esse fim de semana, né? Eu fiz esse trecho do vídeo da Mariana Brito, em que ela reclama nessa entrevista que ela deu há um tempão atrás. Eu lembro que eu assisti a entrevista, né? E eu fiquei com esse trecho na cabeça martelando, né? Onde ela fala, né, que a mulher chata não casa por causa disso. E esse trecho ficou martelando na minha cabeça, por quê, gente? Claro que tem mulher chata, isso todo mundo sabe, todo mundo conhece pelo menos uma mulher chata, né? Mas o que pra mim fez a diferença, né? Me incomodou, foi ela colocar defeito nas mulheres que estão sozinhas, né? Como se elas estivessem fadadas a isso, como se não tivessem escolha. E pior, como se o homem fosse um troféu que edifica a mulher. E não é nada disso, a gente sabe que não é nada disso, né? E esse é só o primeiro de muitos pontos que eu quero debater aqui com vocês hoje. Eu vou trazer vários pontos pra gente debater, vocês podem ir perguntando, tá? E dentro desses pontos a gente vai colocando e conversando. E o último ponto é o mais legal, tá? Então, sobre essa questão do homem, né, não ser aquilo que dá valor pra mulher, eu quero trazer duas mulheres aqui para a gente refletir um pouquinho. Essas duas mulheres são a Madre Teresa de Calcutá e a Santa Teresa d'Ávila. E o que nós, mulheres comuns, podemos aprender com essas duas santas, gente? Com a Madre Teresa, né, a gente pode aprender muito sobre serviço altruísta, sobre fazer sem esperar nada em troca. Tem uma história, né, que conta que ela escreveu uma carta para um médico pedindo ajuda em Calcutá, que ela precisava de ajuda, que lá tinha muito trabalho, né? E que ela gostaria muito que ele fosse ajudar. E esse médico respondeu para ela e falou assim: Madre, nem por todo o dinheiro do mundo eu não iria para Calcutá. E aí, o que ela, por sua vez, respondeu para ele? Falou: eu sei, doutor, eu também não viria por dinheiro. O motivo que eu venho é outro. Ninguém vem para Calcutá por dinheiro, né? Porque não vale a pena. Diz que é uma cidade extremamente crítica, onde na época dela, né, não tinha coleta de lixo, tinha lixos e lixos e lixos em frente às casas, era um ambiente extremamente hostil, extremamente pobre. Então, claro, as pessoas que vão para lá, né, não vão por interesse, ela foi para servir algo maior. Então, olha a importância que essa mulher tem para a humanidade. E outro exemplo que eu trouxe, né, é da Santa Teresa d'Ávila. E com ela a gente pode aprender muito sobre serviço a Deus. E ela foi foi a única mulher a receber o título de doutora da Igreja Católica, né? E ela trouxe muito à tona essa questão da contemplação. Gente, como essa questão da contemplação é importante, né? Hoje se fala muito em meditação, a meditação está em alta, a gente fala bastante desse assunto, mas ela é uma ferramenta que muda a vida das pessoas, né? E ela é muito boa, só que a contemplação, ela é uma ferramenta ainda mais profunda. Por quê, pessoal? Porque a contemplação é a gente levar esse estado meditativo, que a gente chega lá sentadinho meditando, para a vida real, com as coisas acontecendo, de olho aberto. É você se tornar um com a meditação e ter a capacidade de se observar, de observar as suas coisas, de testemunhar aquilo que acontece, né? Percebem? Então, é isso que eu quero falar para vocês, gente. O valor de uma mulher nada tem a ver com um homem querer casar com ela ou não, né? Essas duas mulheres são duas mulheres que deixaram um legado para a humanidade e que não tinham nenhum homem. Claro, é um contexto diferente. São freiras, são santas, são mulheres que devotaram sua vida a Deus. Mas é para vocês entenderem que o valor que uma mulher tem nada tem a ver com o quanto os homens, se ela vai casar ou não. Isso não muda o valor que a mulher tem como mulher, tá?
E a gente também pode ir além, gente. Não só as mulheres santas, como essas que eu citei, né, da Madre Teresa de Calcutá, ou a Santa Teresa d'Ávila, não só isso faz com que elas sejam mulheres sagradas. A verdade é que todas nós somos mulheres sagradas, né? E aí, quantas de nós mulheres que estamos sozinha não é por uma escolha, não é por querer estar sozinha? Eu entendo que a maioria de nós é por escolha, quando a mulher tá sozinha, entendeu? Assim como elas escolheram ser freiras. E também, assim como toda mulher tem seu lado sagrado, ela é na essência sagrada, todas nós mulheres temos sim um lado chata. E é esse lado que eu vim aqui debater com vocês hoje, tá? O que é, gente, ser uma mulher chata, né? Tanto homens quanto mulheres têm níveis diferentes de maturidade. Para simplificar, em vez de explicar aqui todos os níveis, vamos separar em maduro e imaturo. Tanto para homens maturos e homens maduros, quanto para mulheres maduras e mulheres imaturas, tá? Se um homem for imaturo e ele se depara com uma mulher madura, ele certamente vai achar essa mulher chata, tá? Ele ainda não vê valor naquilo que ela enxerga. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu era consultora em gestão, eu morava na Europa e eu morava com alguns colegas de trabalho, todos eles homens, tá? E aí um dia eles pediram para conversar comigo e vocês não acreditam o que eles queriam falar, que eu atrapalhava as viagens em grupo. E sabem por quê? Né? Porque eles queriam ir para balada e eu queria fazer passeio turístico. Eles queriam comer qualquer coisinha e gastar dinheiro com bebida. Eu não bebia e queria conhecer uns lugares melhores, conhecer gastronomia e todas essas coisas. Eles queriam ficar num hostel qualquer e eu queria ter um quarto, um banheiro privativo. Então, né, apesar de eu ter ali critérios mais que eu considero mais maduros que os deles, eles me acharam uma baita de uma chata e tá tudo bem. Tipo, cara, pelo amor de Deus, olha o contexto, o que você não tá aproveitando, o que você não tá curtindo, né? E é isso que faz a diferença, tá, gente? Porque às vezes você é chamada de chata porque a pessoa, de fato, você tem uma certa maturidade, a pessoa te acha imatura, então ela vai achar chatice aquilo que você já entende e que pra ela ainda não faz sentido, tá? Agora, se um homem te chamar de chata sem ter motivo, só porque você tem critérios, só porque você gosta de fazer certas coisas, gente, tem que ligar o sinal de alerta vermelho. Por quê? O homem que ele é honrado, que ele é um homem maduro, o caminho dele é deixar as mulheres seguras. O homem imaturo, o caminho dele é deixar a mulher insegura. Por quê? Essa mulher que está insegura vai querer a aprovação dele e normalmente fica mais fácil dele levar ela pra cama. Ah, você não acha que eu sou boa? Você vai ver só. E aí a mulher quer provar pro homem que ela é boa, que ela consegue sim, que ela faz toda a diferença. E é aí que mora o perigo. Então, homens imaturos querem deixar mulheres inseguras. Homens maduros querem deixar as mulheres seguras, tá? E eu não tô aqui, gente, pra falar que os homens são o problema. Pelo contrário, né? Quem me acompanha sabe que o que eu mais ensino é apreciar a beleza do masculino, né? E o reverso também pode ser verdadeiro. Um homem maduro que se depara com uma mulher imatura vai achar ela chata sem sombra de dúvida, tá? E é verdade. Então isso me leva ao próximo ponto que eu quero aqui debater com vocês. Gente, eu tô aqui hoje para conversar com vocês, né? Se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, pode ir perguntando, tá? Que a gente vai interagindo e vai construindo raciocínio juntas. Bom, quando eu falei para vocês que era uma porcentagem muito pequenininha das mulheres que são chatas, eu tava me referindo dentre as alunas que eu tenho que escolheram estudar relacionamento, que escolheram estudar autoconhecimento, tá? E que são alunas que são mulheres que eu acompanho de perto, que eu tenho contato. Então, eu já tô nessa carreira aí desde 2020 e eu já atendi milhares de alunas, literalmente. Então, tem uma amostragem legal para eu poder falar sobre isso, tá? Meu Instagram é mais recente, eu comecei no ano passado, mas minha carreira já vem de antes do Instagram.
Então, no geral, né, e aí foi engraçado que até um homem comentou, falou, moça, você deve estar muito maluca, como assim um percentual pequenininho de mulheres que são chatas? Eu conheço muitas mulheres chatas. E o que eu falei pra ele? No geral, na população geral, e tem mais mulheres chatas do que dentro do contexto das minhas alunas, eu não tenho dúvida disso. Por quê, gente? Eu vou revelar aqui uma chave importante para vocês, tá? As pessoas que se abrem para melhorar, para evoluir, para estudar, para se relacionar, para ter mais autoconhecimento, para olhar para dentro e enfrentar suas sombras, tá? Elas são pessoas incríveis, de verdade. Sabe por quê? Em média, a pessoa mediana ela vai passar a vida inteira no mesmo padrão de comportamento. Sabe aquela coisa assim, eu sou assim mesmo. Quem quiser que me aceite assim. Nossa, não devo nada pra ninguém. Mas pra quê, gente? Pra que mudar? Mudar dá muito trabalho, né? Isso, gente, não é achismo meu, tá? O Dr. David Hawkins, ele foi o maior psiquiatra norte-americano do seu tempo, no século passado. E ele deixou, assim, um corpo de trabalho muito rico, sabe? Com livros, palestras, tudo. Eu considero ele o maior especialista de comportamento humano do mundo, né? E nos seus estudos, ele identificou que, em média, as pessoas não mudam seu nível de consciência ao longo da vida, não de uma forma significativa, tá? E o seu nível de consciência que determina diretamente o seu modo de ver, de pensar e, claro, de agir, né? Então, isso faz com que a pessoa passe a vida inteira ali nas mesmas condições, nas mesmas circunstâncias, né? Então, por que eu questionei a Mariana Brito naquele vídeo nesse sentido? Se eu concordo que tem mulher chata, né? Por que ela não pode falar que tem mulher chata? Gente, porque ela não falou que tem mulher chata. Ela falou o quê? Mulher que não casa porque é chata. E eu sinto muito. Tem muita mulher chata casada, tá? E aí vamos a outro ponto que eu quero abrir aqui com vocês. Gente, 65% da população nacional é imatura, né? E os relacionamentos, eles são chave e fechadura. Essa questão de que eles são chave e fechadura virou até já um clichê na internet. Mas é verdade, é muito verdade, gente. E sim, a mulher imatura, ela vai ser mais chata. Por quê? Porque ela ainda não aprendeu e transcendeu diversos aspectos que a deixam refém de situações bobas. Ela quer as coisas do jeito dela e isso a torna chata. E olha que doido, gente. A própria Mariana, logo em seguida daquele trecho, ela cita um exemplo de uma mulher chata casada. E fala que assim, ó, a mulher chata quando casa piora. Que é o tipo de mulher que fica o tempo todo reclamando. O cara fez isso, o cara fez aquilo, não concordo com não sei o quê, que saco. Trabalho de casa sobretudo pra mim, sempre reclamando de alguma coisa, né? E quantas mulheres assim a gente não conhece? Que estão o tempo inteiro reclamando do marido publicamente, reclamando do marido com ele, reclamando do marido o tempo inteiro. Eu aposto, gente, que são muitas, tá? E aí vem a parte, né, do trabalho da Mariana que eu gosto e que eu concordo. Ela cita que quando ela era adolescente, o padrasto, na mesma entrevista, logo em seguida, né, o padrasto dela vivia deixando tudo aberto, janela, armário, até a geladeira, gente. E a mãe dela ia atrás fechando. E ela, adolescente, lá na casa com eles, não se conformava. Ela falava, o que tá acontecendo, né? Ela foi conversar com a mãe dela, falou, mãe, seguinte, você não pode ficar fazendo isso. Aí ele vai ter que aprender, organizar as coisas e tal. E a mãe dela respondeu, minha filha, se eu for deixar meu casamento acabar por causa de uma porta de armário aberta, né? Não é mais fácil eu fechar? Olha só, é só fechar aqui. E isso virou uma chave na cabeça dela. Então, quando a gente abre mão de implicar e de se apegar com esses pequenos detalhes, né? Para ter uma visão mais simplificada, mais prática das coisas, para resolver mesmo, isso faz muita diferença, tá? E aí, gente, eu quero comentar aqui com vocês algo muito importante, tá? Existe um tipo de mulher que ela é ainda mais encantadora que a mulher madura, né? A mulher madura, ela aprendeu a dialogar, a resolver conflitos de forma racional,
Mas tem uma mulher que aprendeu a transcender essas picuinhas da mente e ela fascina os homens. Por quê? Ela é leve, ela é divertida, mas ao mesmo tempo ela não abre mão dos seus valores. Ela tem Deus no coração e não tem no mundo um homem que possa ocupar esse lugar, porque Deus vem sempre em primeiro lugar. E esse é um problema que eu sempre falo com as mulheres, né? Não endeusar os homens, tá? Então ela não implica com essas bobeiras tipo da janela, mas ela não aceita um homem que não faz um trabalho íntegro, né? Um homem corrupto, um homem que faz coisas para ganhar dinheiro fácil, que não tem integridade nas coisas que ele faz, um homem que não a honre como mulher, que não a respeite de qualquer forma, que não seja fiel, que não esteja presente. Ela sabe aquilo que é realmente importante e é isso que ela não abre mão. Mas as coisas que são pequenas, que não fazem tanto sentido, ela é capaz de abrir mão. E qual que é o oposto dessa mulher, gente? É a drama queen, que é justamente aquela mulher que implica com tudo, que nada tá bom, o cara tá dirigindo, ela tá assim, por que você não foi na outra faixa? Tá andando mais? Por que você não virou em tal rua? Não sei o quê. Então, assim, gente, isso não significa, tá? Que a mulher não pode ser exigente. Eu, minhas amigas, minhas alunas, a gente é exigente e muito, tá? Porque a gente não gosta daquilo que não é feito com excelência. Quando a gente faz as coisas com amor no coração, igual a Madre falou, né? A gente faz com uma intenção pura, a gente faz sem esperar nada em troca, as coisas tomam um outro caminho, uma outra proporção. Então, aquilo que é um serviço ruim, é uma comida no ambiente que não tá limpo, que tá sujo, você fica com nojo de comer a comida, uma roupa que o tecido pinica, que não é agradável, que você tem que ficar ajeitando toda hora, né? Que não fica confortável. Um homem que não é gentil, que não quer crescer na vida. Tudo isso faz com que nós, mulheres, né, sejamos mais exigentes e a gente não queira esse tipo de coisa. Então, ter critério não é o que torna a mulher chata. Pode tornar no olhar do cara imaturo, né? Mas não é isso que vai tornar a mulher chata de verdade. O que torna a mulher chata é as picuinhas, os apegos com pequenas coisas, é querer controlar o outro, é querer mudar o outro o tempo inteiro, é ligar aquele sempre, sempre, sempre do jeito dela, onde cada pequeno detalhe importa. Percebe a diferença? Então, quando a gente fala em ser criteriosa e ser exigente, sem querer forçar o outro a nada, mas aceitando como ele é uma definição daquilo que a gente quer pra gente, é uma régua alta, né? É algo que a gente quer a mais. Mas não tem nada a ver com a gente ficar pegando no pé das pessoas, ficar com cara feia, não gostar das coisas. É uma tomada de decisão, porque é muito melhor, por exemplo, você chegar num ambiente que não tá limpo e você falar assim, eu não sei se aqui é o melhor lugar pra gente comer, né? Eu sinto que o ambiente podia estar mais higienizado, então vamos procurar um outro restaurante? É melhor você fazer isso do que aceitar e aí ficar lá, né, com cara feia, com cara igual a Mari brincou, né, de quem tá com biquíni, quem tá com areia no biquíni. Então, gente, simplesmente não dá. É muito melhor a gente se impor, a gente falar a verdade, a gente decidir o que a gente aceita ou não, do que a gente ficar tentando aceitar qualquer coisa a troco de nada, entendeu? Porque é isso que deixa a gente com essas caras, que deixa a gente desconfortável. Quando a gente passa dos nossos limites, quando a gente não se sente segura, é óbvio que a gente vai fazer cara feia, é óbvio que a gente vai ficar desconfortável. Quando a gente aceita um cara que não tá fazendo o que a gente quer, é óbvio que as coisas não vão dar certo, né? Tô vendo o pessoal aí comentando, legal. Estou amando o conteúdo, Fê. Obrigada. Gente, se quiserem interagir e mandar pergunta, pode mandar, tá? E a gente vai respondendo também. Então, a gente, como mulheres mais maduras, a gente serve a qualidade, a gente gosta, né, daquilo que serve a Deus e a vida. A gente sabe que as coisas não são todas iguais. E tem o que serve e o que não serve. Não é todo restaurante é igual, todo homem é igual, todo tratamento é igual. A gente sabe aquilo que faz sentido, a gente sabe aquilo que é bom, né? E não tem problema nenhum em exigir isso. Isso não torna a mulher chata, entendeu? Então,
a gente não pode cair nessa armadilha da relatividade, de achar que tudo tem o mesmo peso, porque não tem, gente, as coisas são diferentes, sim. E é justamente por isso que os homens imaturos, eles casam com as mulheres imaturas. É porque eles não querem se tornar o que eles precisariam ser para conquistar uma mulher nesse nível. E aí vem outra coisa que eu queria falar aqui com vocês antes, né? Quando a gente fala dessa questão de que 65% da população é imatura, eu falo que os relacionamentos são chave e fechadura. As mulheres que são imaturas, elas são chave e fechadura com esse tipo de homem mais imaturo. E eles são 65% da população. Então a chance delas acabarem até casando primeiro é muito maior, porque tem mais homem disponível, mais imaturo, que não tem tantas regras, que não tem tanto critério, que não precisa se tornar esse baita de um homem para atingir uma mulher mais exigente. Então, acaba nos cenários que a gente vê, de divórcio, de casais que não dão certo, de mulher que casa e é decepcionada de várias formas, né? Pela postura do marido, ou por ser acomodado, ou porque não rala como mulher e todas essas coisas. E tá tudo bem, né? Eu vejo muitas alunas divorciadas que agora resolveram mudar a postura. Não, Fê, agora eu vou estudar relacionamento, agora eu vou fazer diferente, agora eu quero outra coisa pra mim, né? E eu acho isso ótimo, gente, de verdade. Isso é muito importante mesmo, tá? Então, não é porque a pessoa errou no passado e se divorciou que ela não pode ser feliz no presente. Faz sentido, gente? Errou no passado, não tem problema. O presente é outra coisa, é diferente e as coisas podem ser muito, 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 muito melhores, certo? Então, a chatice, ela é vinculada, sim, a um certo nível de maturidade, que tem tudo a ver com a mulher não saber lidar com as questões internas, com tudo incomodar ela e com as coisas não fazerem diferença, né? Agora, uma mulher que vem estudar isso, que vem aprender autoconhecimento, que vem se conectar com ela mesma, que está disposta a se abrir, a fazer diferente, essa mulher já tem um nível de maturidade muito maior do que a maioria da população. Ela está disposta, né, a fazer diferente, ela está disposta a mudar histórias que às vezes vem a geração de geração de geração em geração dando errado e fazendo casamento dar errado e fazendo divórcio dar errado. E casamentos sofridos e casamentos onde um maltrata o outro, onde não tem aquela conexão completamente diferente de estar alinhado, né, com quem você ama e querer estar naquele casamento. Então, gente, não se permitam se conectar com aquilo que não tá bom com vocês, com aquilo que vocês sentem no coração de vocês que não serve a Deus, com aquilo que não deixa vocês sorrindo de orelha a orelha, que faz vocês ficarem com aquela cara de enjoada, entendeu? Porque o contexto faz diferença sim, a gente tá alinhada com as nossas intenções, faz toda a diferença, tá? E isso é muito, muito, muito importante para que vocês entendam e assimilem, combinado? Bom, pessoal, então é isso por hoje. Estou muito feliz aqui. Sou gorda e acho que isso me impede de ter um relacionamento. Como posso melhorar isso? Excelente pergunta. Muitas mulheres vão atrelar a imagem delas, a autoestima delas ao corpo, né? Mas como eu falei, a gente não é esse corpo, a gente é a nossa essência, a gente é o que habita em nós por dentro. Então, quando você tá mais acima do peso, de fato, o cara que é imaturo, o cara que, quero uma mulher gostosona, quero me exibir pros amigos, quero não sei o que, não vai chegar em você e você vai ser menos paquerada. Mas isso não significa que não vai ter um homem maduro interessado em quem você é de fato. Eu diria que é até um filtro. Eu tenho alunas belíssimas, às vezes até modelo internacional, tem aluna que é modelo internacional, tem aluna linda, linda, linda. E que vem muitos homens pra cima delas, mas com interesse no corpo, e que às vezes não são homens honrados e que para ela é extremamente árduo fazer o trabalho de filtrar e encontrar quais são os homens maduros. Então, esse filtro e você poder conectar com homens mais maduros, que não ligam só para aparência e outra.
Se você tá acima do peso, você só quer sair com um cara que tá em ordem, tá saudável, tal, não sei o quê, de fato, ele vai te rejeitar. Mas se pra você tá tudo bem e você aceita um homem que também tá um pouco acima do peso, focou na carreira, deixou engordar um pouquinho, as coisas não estão tão bem nesse momento, e pra você tudo bem, tá tudo bem. Percebe que é uma chave fechadura? Então, não tem nenhum problema e não é isso que vai mudar o seu valor como mulher. Tem aqui no Instagram uma live que eu fiz sobre autoestima. Tá lá no comecinho, dá uma procurada nas lives. Essa live eu explico muito bem sobre isso e eu falo bastante no detalhe, tá? Dá pra entender bem mais. Mas basicamente a gente fica se julgando com a nossa história, com as experiências do passado, com relação que as pessoas falam pra gente. E a gente esquece quem a gente realmente é. A gente é filha de Deus, a nossa essência é amor. E nós somos mulheres sagradas, como eu falei no começo da live. Nós somos mulheres extremamente conectadas com Deus. Nós temos um coração que pulsa. Então, querer avaliar a mulher por quantos quilos ela tem não faz sentido nenhum, né? Porque o que vem é a graça dessa mulher. E, de fato, se você observar, estar acima do peso não é impeditivo nenhum para casar, né? Você vendo mulheres mulheres que de fato casam, né? Tem uma aluna minha que é inclusive celebrante de casamento e eu sempre vejo, e a maioria das noivas na verdade estão acima do peso, e isso não é impeditivo nenhum, tá? Pode ficar tranquila. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui hoje à noite, falar um pouquinho aí sobre essa história da mulher chata, né? Que existe sim, mas aquelas que resolvem se cuidar, se alinhar, se observar, estudar relacionamento, estudar autoconhecimento, acabam saindo desses pequenos pontinhos que irritam os homens. E não ficar presa nesse loop faz parte do nosso amadurecimento interno, né? E não tem necessidade de ofender nenhuma mulher ou achar que estar sozinha é um defeito, porque isso não muda nenhum valor que a gente tenha como pessoa. Nós somos sagradas como mulher e nós temos muito aprendizado aqui pela frente. Combinado? Gratidão, Bruna. Gratidão, pessoal. Até a próxima.